Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3, versículos de 1 a 13. E vamos andar um pouco mais no estudo bíblico de Josué. Está todo mundo esperando a hora que o muro vai cair. Vai cair hoje à noite, irmãos. E todo mundo perguntando quando é que vai cair. O muro vai cair hoje à noite, tá bom? Mas estamos falando durante estes domingos a respeito da diferença entre transição e mudanças, ou transição e problemas nas nossas vidas. Descobrimos que o momento melhor da vida de um cristão são as transições. É quando um cristão aproveita, lá no íntimo do seu coração, tudo que Deus está ensinando para viver transições da parte de Deus. A maioria dos nossos momentos são realmente mudanças que acontecem na vida, e elas às vezes são bruscas, são fortes, são verdadeiras, mas Deus sempre quer nos levar para uma transição. É o que aconteceu com o povo de Israel. Não era uma mudança de endereço ou de CEP, era na verdade uma transição ousada da parte de Deus. Naturalmente, esse texto de Josué capítulo 3 foi usado em vários sermões falando a respeito, desafiando o povo de Deus a molhar os seus pés na água do Rio Jordão. Mas curiosamente era uma força de linguagem, porque quem molhou os pés no Jordão foram os sacerdotes, carregando a arca da aliança de Deus, porque no momento em que eles pisaram na água, o Rio Jordão foi represado, e o povo passou a pé enxuto aquele Jordão, ainda estando numa época de cheia, onde que o Rio Jordão, bem largo, robusto, profundo, se tornou realmente um caminho seguro para realmente mais de 1 milhão de pessoas que passaram a pé enxuto aquele Jordão. Mas um dos sermões mais célebres, escrito, pregado por um grande pregador, é molhe os seus pés. Talvez fosse um desejo, um anseio, realmente que as águas da nossa vida possam se abrir e a gente possa prosseguir a pés enxutos até o lugar que Deus determinou ao povo de Israel. Mas hoje, vamos ler o texto bíblico, porque ele é muito precioso e nos ensina detalhes a respeito de uma transição importante na vida do povo de Israel. Assentados como estamos, reverentes como somos, diante da palavra do nosso Deus que será agora lida, vamos acompanhar a leitura do texto em Josué capítulo 3, os versículos de 1 a 13. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam até atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus.
Vejam a arca da aliança, do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Até aí. Depois você lê todo o resto do texto na sua casa, para o seu enlevo espiritual. Eu gosto muito de algumas partes desse texto. Eu sei que a maioria de nós estamos sempre maravilhados com aquela palavra que diz: santificai-vos hoje e o Senhor fará maravilhas no meio de vocês amanhã. Mas eu gosto muito quando Josué, no versículo 9, diz assim: disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. O que é que vocês estão fazendo hoje aqui nesse lugar, depois de louvar a Deus? Vocês receberam o convite: venham, povo meu, venham todos vocês ouvir a palavra do Senhor, vosso Deus. Esse é um dos grandes momentos na vida de um cristão, sentar-se para ouvir a palavra de Deus. Naturalmente, os desafios da palavra de Deus eles não se estancam, não se retêm simplesmente em ouvirmos. Precisamos praticar esta palavra. Mas ouvir, hoje em dia, é uma das tarefas mais difíceis que o ser humano tem. Nós não somos mais acostumados a ouvir. Nós estamos sempre fazendo coisas. Mas parece que não temos mais tempo para ouvir a palavra de Deus. Então agora deixa eu perguntar para vocês, antes da gente prosseguir no texto. Você está aqui mesmo de corpo e alma? Você está aqui mesmo ou você está em outro lugar? Porque, irmãos, às vezes as pessoas não estão aqui. Não estão aqui. E é interessante. Nós temos uma câmera nesse santuário, que é aquela câmera que está ali, ó. E ela é uma câmera muito inteligente, ela anda por todo o território, de um lado para o outro, o tempo todo. Ela consegue visualizar as pessoas e a nitidez é inacreditável. E quando ela pega determinadas áreas desse santuário, eu mesmo já disse que não vou nunca mais lá para ver as imagens. Porque eu tenho que admitir que o povo de Deus não estão aqui. As pessoas estão com seus celulares nas mãos e estão bem longe daqui. Que pena. Antes de Deus fazer o milagre do povo passar a pé enxuto aquele Jordão, Ele disse assim: obedeçam, obedeçam. Ouça o que o Senhor teu Deus te diz. Venham todos para ouvir a palavra do Senhor, seu Deus. Como Deus sabe que isso é estratégico para a nossa vida e para a nossa existência. Ouvir a palavra de Deus, mas ouvir atentamente a palavra de Deus. Porque um culto como este, ele não se repete. A ambiência desse culto não se repete, irmãos. O que Deus está fazendo nesse culto é singular na vida das pessoas. Eu tenho que ter apreço àquilo que Deus está fazendo aqui. Acabamos de cantar que nosso Deus fiel pode curar, pode expulsar demônios, pode fazer maravilhas. Mas onde Ele faz isso? Onde a palavra dEle é pregada. É aqui, esse é o lugar. Nessa semana aprendemos no cenáculo que Jesus estava no cenáculo. Mas Tomé não. Muitas vezes Deus está no culto, ou sempre Deus está no culto, mas você não. Você não veio, você não apareceu, você não veio dar os seus ouvidos para dizer: Senhor, fale comigo. Quem sabe que seria a atitude correta da gente entrando por aquelas portas, encontrarmos o nosso lugar, nos ajoelharmos aí e dizer assim: Pai, fale ao meu coração nesta manhã. Porque sem a Tua palavra, eu sou um homem pecador, eu posso me corromper. Fale ao meu coração,
Porque quando o Senhor abre a sua boca e fala ao meu coração, a minha vida se renova. Deus, antes de atravessar o Jordão, disse ao povo: ouça atentamente o que o Senhor teu Deus tem a instruir vocês. Porque o que você vai ver a partir de agora são maravilhas incontáveis. E, irmãos, não vai mais parar de acontecer maravilhas. Eu fico impressionado que às vezes na nossa vida nós precisamos de um Salvador. Às vezes na nossa vida a gente precisa de uma rocha, como aconteceu com o povo de Israel. Mas diante daquele Jordão, e quem já esteve lá no Rio Jordão sabe o que nós estamos falando, daquele ponto que provavelmente o povo de Israel tenha passado. Aquilo lá é um mar. São nesses momentos que a gente não precisa nem de um Salvador nem de uma rocha, a gente precisa de uma âncora. Porque senão a gente vai afundar mesmo, por completo. A gente precisa de alguém que nos sustente. E foi o que aconteceu. A palavra de Deus nos ensina claramente que antes de passar esse Jordão, Deus quer mostrar o seguinte: da mesma forma que eu estive com Moisés, meu servo, eu vou começar agora a honrar a Josué. Ou seja, quando Deus diz isso, a transição está feita. E na nossa vida acontece a mesma coisa. Há um momento da nossa vida, um momento de deserto, de lutas, é o tempo de Moisés. Mas Deus também nos prepara para o momento da vitória, o momento de Josué. A transição está completa. Agora Deus vai dizer: Josué, agora é a sua vez. Você foi preparado ao longo desses anos todos para esse momento. Querida igreja, Deus nos prepara através dos anos, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você imagina quais são as pessoas que estão no topo de todas as organizações do mundo? De todos os governos mundiais? Todos eles têm mais de 65 anos. Há quem diga que a vida comece aos 40, não é? Mas parece que para Deus não. Para Deus não. Há muita gente que já está sepultando a sua vida aos 50. Mas Deus tem muito mais para você. Como Deus tem. Mas eu tenho que entender a transição de Deus. Eu tenho que aprender com os anos. Josué está preparado porque ele viveu ao lado de um grande homem e aprendeu ao lado desse grande homem. Ele foi submisso, ele esperou o tempo. E agora então vem o momento da transição. Naturalmente Josué desse lado de cá, quando Moisés disse que ele ia partir, ele disse: eu não me sinto preparado. Irmãos, nenhum de nós nos sentimos preparado para a transição. A transição é séria, vai exigir muito da gente. Mas no entanto, Deus espera quando Ele disser, a transição está feita, é quando Deus diz assim: da mesma forma que eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas muitas vezes somos nós mesmos que nos autossabotamos, dizendo: eu não posso, eu não tenho, eu não fui capacitado, eu não fui treinado. Nós vamos nos autossabotando. Pessoas maravilhosas, com dons e talentos que Deus deu, e ninguém pode tirar. Irmãos, outro dia a gente volta aqui para falar a respeito disso. Quando Deus dá dom e talento para uma pessoa, ninguém pode tirar, nem o diabo. É dado por Deus. Às vezes é um dom artístico.
E é por isso que talvez as pessoas que têm um dom artístico de alguma área, são as pessoas que são mais tentadas e destruídas, esmigalhadas pelo diabo. Porque o diabo sabe que não pode ter o dom que Deus deu a essas pessoas. Porque Deus deu a uma pessoa. É ato de Deus na vida de alguém. Mas tem muita gente nesse auditório com talento, com habilidade, mas infelizmente ao longo da vida, nessa história de ensinar a contar os dias, você se auto-sabotou. Quem sabe uma boca que não é de Deus, disse que você não serve, que você não presta, que você não tem valor, que você não tem capacidade, que você é uma pessoa inútil. Enquanto do outro lado eu te peço em nome de Jesus Cristo, ouça o teu Deus. Ele te diz, da mesma forma que eu fui com Moisés, que eu fui com Josué, eu serei com você. Esse é o nosso Deus. Ele não faz acepção. Porque é o quanto que você está ligado a Deus, é que faz você uma pessoa extraordinária. E nós precisamos dessa ligação. E eu tenho que entender um momento de transição na minha vida. Todos nós estamos transicionando de um lado para o outro. E é nesse momento é que eu tenho que prestar atenção naquilo que Deus, o que Deus está fazendo. Me parece que os versículos de 1 a 4 diz assim: Josué, olhe um instante para trás. É raras as vezes, irmãos, que Deus diz para alguém, olhe para trás. Mas, em primeiro lugar, Deus diz, Josué, olhe para trás. E Ele vai dizer, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Há momentos que a gente tem que olhar para trás. Então, deixa eu recomendar aqui algumas coisas. Por favor, não despreze o que ficou atrás da sua vida. Não despreze o conselho dos seus pais. Não despreze as amizades que Deus te deu. Não jogue no lixo aquilo que foi lá atrás. Porque tem gente que se torna crente e simplesmente some da vida de todo mundo. Ei, Deus queria salvar tantos dos seus amigos e eles ficaram no espelho retrovisor da tua existência. Tem algo que precisa ser feito ainda na vida deles e não foi porque está faltando você lá. Olhe para trás. Agradeça a Deus por tudo que Deus te deu. Temos que ser um povo agradecido, porque até mesmo as nossas cicatrizes, as nossas dores nos ensinaram lições preciosas para me levar à transição. A dor do passado faz a vitória minha do futuro. Muitas vezes aquilo que ficou para trás serve de direção para nós, para não cometermos os mesmos erros lá na frente. Então Deus diz para Josué, dá uma olhadinha para trás, olha a nossa caminhada juntos. E aí eu pergunto a você, quanto tempo vocês estão dando com Deus? Quantos anos? Não despreze isto, isso é valoroso. Por favor, não despreze as instituições. Vivemos num mundo em que ninguém mais quer instituição. Ninguém se importa com bandeira, com um hino. Eu não consigo entender. Ninguém respeita os pais mais. Temos que guardar tudo aquilo que nós recebemos, isso é um tesouro. Tudo que Deus falou a nós ao longo dos anos, eu preciso guardar isso no meu coração como experiência para a minha vida. Não despreze o seu passado. Talvez você diga assim, pastor, meu passado foi muito triste, eu fui muito pobre, passei muita necessidade, passei fome. Mas Deus estava te preparando para tudo isso que você tem hoje. Não despreze isso. Ei, não tenha vergonha do teu passado. Tem gente que tem vergonha da ignorância de um pai, de uma mãe, de um avô e de uma avó. Irmãos, é a coisa mais bonita do mundo, é alguém falando com dificuldade,
mas são homens e mulheres honrados que foram na nossa frente, e muitos de nós não somos nem dignos de carregar a maleta dessa turma que foi na nossa frente. Lutaram, fizeram a sua vida, ganharam. Eu não posso desprezá-los. Tenho que ter amor por aqueles que ficaram na minha história. Como eu tenho que ter isso como dignidade? Olhe para trás um pouquinho na sua vida, porque os momentos de transição futuro também dependem de tudo isso que você viveu lá atrás. Mas pastor, lá atrás eu tenho mágoas, ressentimentos, eu fui abusado, eu fui dilacerado, eu fui enganado, eu fui preterido, eu fui tudo isso. Mas meu irmão, Deus esteve com você. E se você está hoje aqui me ouvindo, é porque Deus cuidou de você até aqui. Seja mais agradecido ao Senhor. Agradeça a Deus pela esposa que você tem, pelo esposo que você tem, pelos filhos que você tem, pelos amigos que você tem. Agradeça a Deus. Porque muito da transição que vem ali, Deus primeiro pede para você olhar para trás, para você prosseguir desse ponto. E agora Deus vai dizer, olha para frente, olha para frente. Mas Deus não diz apenas, olhe para frente, Ele diz assim, veja a posição que eu ocupo agora na tua vida. Irmãos, tudo que nós vamos ver nos capítulos 3, 4, 5 e 6, da entrada do povo de Israel da além do Jordão, não é o povo fazendo, é Deus fazendo. Fique de olho no que Deus está mandando. Olhe para trás e veja tudo que você viveu, mas fique de olho em Deus, naquilo que Deus está fazendo, porque é Deus quem vai fazer. Irmãos, os muros caíram por quê? Eles tinham mísseis antiaéreos, explodiram o muro, arrebentaram tudo. Foi um tanque de guerra que entrou pela porta principal de Jericó. Quais foram as armas? A batalha do Senhor. É isso que Deus quer dizer. Olhe para trás. Agora fique de olho naquilo que Deus vai fazer. E Deus vai na frente. E é bonito ver quando Deus vai na nossa frente. Por favor, nunca ande na frente de Deus. Tem gente que diz assim, pastor, ore por mim. E já na segunda-feira não deu tempo nem de orar, ele já está ligando de volta, já deu um jeito, pastor. Me lembro de um sujeito endividado, anos atrás na minha igreja, que eu pastoreei. Pastor, eu estou vivendo um momento difícil da minha vida, pastor, ore por mim. Eu tenho que tomar uma decisão. Naquele tempo não tinha celular, não tinha zap, não tinha nada, era tudo mesmo no telefone, para quem tinha telefone, negócio doido. Ele ligou lá em casa, pastor, fique tranquilo, estou te tranquilizando, já refinanciei minha dívida. Eu falei, mas meu irmão, você não deu tempo de orar? O senhor queria um milagre, você está pedindo um milagre na tua vida, mas você não deixou nem a gente orar pelo milagre, você já foi agindo. Por favor, igreja, aprenda a olhar para Deus. Os movimentos de Deus te ensinam grandes coisas. Muitas vezes Deus tira tudo da gente. Sabe por quê? Para chamar nossa atenção e dizer, meu filho, minha filha, finalmente você está olhando para mim. Uau, demorou muito. Demorou muito. Você parecia um pequeno Deus, uma pequena deusa na face da terra. Você dominava todos os processos. Agora te chamei a atenção, ok, então agora é comigo. Olhe para mim, porque a batalha é minha, a batalha não é tua. E agora tudo que vai acontecer é Deus fazendo. Imagine, por exemplo, eu preciso passar o Jordão. É simples. Eu vou lá na Turquia e vou represar água. Represa a água lá. Está resolvido. Agora, irmãos, naquele tempo não tinha represa não, viu, irmãos? Não tinha represa. Não tinha
Não tinha como esgotar aquela água. Não tinha como fazer. Eu fico imaginando. Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos os gordinhos do povo de Israel, vamos colocar um do lado do outro, carne macia, apertadinho um do outro, nós vamos reter esse Jordão. Não, me parece que quando Deus manda a gente olhar para trás, para olhar para frente, e olhar o que Deus está fazendo, Ele está dizendo, não é com vocês, é comigo. Deixa que eu cuido. E é o que vai acontecer. Irmãos, imagina só. Como que eu vou parar o rio? É simples. Você vai pegar a arca da aliança, vai colocar nos ombros dos sacerdotes, vai pedir para eles ficarem na beira do rio. Quando chegar na beira do rio, você, Josué, você vai ordenar que eles pisem neste Jordão. E quando eles pisarem neste Jordão, as águas vão ser represadas por puro milagre da minha parte. Porque quem domina os céus, a terra, as águas e os mares sou eu, o Senhor Todo-Poderoso. Claro, irmãos. Ele criou tudo isso. Ele dá uma palavra, tudo acontece. Aí vem a ciência e diz assim, não, o que aconteceu tanto no Mar Vermelho quanto no Rio Jordão é um vento que sopra de mais ou menos 120 quilômetros por hora. Ah, irmãos, a ciência tem cada uma, sopra 120 quilômetros. Deixa ver se para o Jordão, não. Para de brincar. Não queira explicar aquilo que o meu Deus Todo-Poderoso fez. O que Ele fez, ninguém consegue repetir, porque só Ele é Deus. Que ventinho de 120 quilômetros, o quê? Quando o sujeito, tempos atrás, falou de 120 quilômetros, falou assim, meu amigo, vamos lá na represa Billings agora. Pega um ventilador e faz 120 quilômetros aí. Eu vou ficar esperando você dividir. Eu vou pegar a mesma largura, vamos fazer o teste. Nunca foi. Professor da USP. Eu até falei para ele, meu amigo, você pode ser professor da USP, mas Deus com um guspe dele abre tudo. Porque Ele é Deus e Deus poderoso e glória ao Senhor por isso. O que Deus usou foi sacerdotes, obedecendo a ordem que Deus deu. Obedeceu, o milagre acontece. Não tem ninguém que desobedeça a Deus e veja milagre em suas vidas. Não tem possibilidades. Lá foram eles. Mais de 1 milhão de pessoas para passar o Jordão. Nós achamos que era mais ou menos assim, uns 10 mil pessoas. Irmão, só o exército tinha 40 mil homens armados com espada na mão. Não é pouca gente não, é gente mesmo, é um exército. Quantos policiais militares nós temos no estado de São Paulo? Aí nas ruas, quanto tem aí? Quanto que é o contingente? 70 mil, 80 mil? Talvez em toda a corporação, talvez 100 mil? Quanto tem na rua, Paulinho? 93 mil. 93 mil na rua, irmãos. O exército de Israel tinha metade dessa turma aí, tudo pronto, com espada na mão. Mas Deus diz assim, pode baixar a espada, porque a batalha é minha. A batalha é minha. E agora, distante 900 metros, a arca vai na frente. O povo se movimenta, aquela massa humana gigantesca. Lembre-se, naquele tempo, meninas, que mulheres e crianças não eram contadas. Mulher e criança não entrava no recenseamento. Era só homens que contavam. Daquela massa humana, até logisticamente ele pede essa distância para que todo mundo soubesse para onde a arca estava indo. Eles pisaram na água, o paredão ficou.
paredão ficou. Fica imaginando as crianças, né? As crianças vendo tudo aqueles peixes ali. E dizendo, pai, eu posso pegar um peixe desse? Ele disse, não, meu filho, ainda é maná. Ainda é maná. Espera um pouquinho, ainda é maná. Não podemos comer peixinho não, Deus não deixou a gente comer peixinho, é maná. Mas pai, eu estou com vontade de comer um peixe. Não, vai ficar para depois, viu? Porque não vamos tocar em nada. Deus só está dizendo, passe esse Jordão. E a palavra passe na língua hebraica significa corra. Esse passar é correr mesmo. Vai andando rápido. E é o que eles fizeram. E passaram até o acampamento do outro lado. Deus disse, pegue pedras. 12 pedras do leito do rio. Leve para o arraial onde vocês vão ficar. E lá ergam um altar ao Deus vivo. E quando no futuro seus filhos perguntarem o que é esse monte de pedras, vocês vão contar o que aconteceu aqui nesse Jordão. E ainda Josué, muito esperto, né? Josué muito esperto, obrigado meu irmão. Josué bem esperto, ainda falou assim, eu vou pegar umas pedras e vou fazer um sinal de Deus no lugar onde o povo passou a pé enxuto. E diz que essas pedras estão lá até hoje. Até hoje. E agora, o povo passa aquele Jordão. Eu fico imaginando que tinha que ter bastante sacerdote para trocar de ombro, né, irmãos? Até mais de 1 milhão de pessoas passaram. Quando Deus dá uma ordem, existe sacrifício embutido nisso. Quem está na frente paga um preço maior. Vai ser sempre assim. Mas não importa, o que importa é a glória do Senhor. Agora o povo diz, e Deus diz assim, ó, agora vocês vão acampar aqui. E ó, bem ali na frente está uma cidadela, fortalecida, Jericó. Mas vocês vão ficar aqui. E agora nós vamos construir algumas coisas com vocês. E aí Deus chega aqui e diz assim, bom, vocês viram que do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu tenho sido com Josué. Agora vocês estão acampados aqui. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos circuncidar todos os meninos de Israel. Pode preparar facas afiadas, pedras afiadas, aí já começa até a doer, viu? Pode afiar as pedras, porque aquele pessoal que foi circuncidado no deserto já morreu, por causa da desobediência deles. Vamos começar tudo de novo. E não teve jeito. A mulher sempre diz assim, pastor, homem não sabe sentir dor. Você não sabe que dor é aquela. É arrancar o prepúcio do pênis mesmo. É um símbolo. Todos que nascessem deste Israel, desse arraial em diante, já estaria debaixo de uma nova aliança, que Deus traria à humanidade. E como a gente faz filho, e continua fazendo sempre do mesmo jeito, agora faz in vidro também, né? In vitro, mas daquela forma usual. Todos que nascerem desse ato serão abençoados por Deus. Interessante. Mas não foi só isso. Deus disse, nós vamos celebrar a Páscoa. De novo Páscoa? Oh, mas que coisa. Quando saiu do Egito, Páscoa, pão sem fermento. Durante todos aqueles anos no deserto, Páscoa. E agora é assim, a gente passa o Jordão, fica feliz. Deus corta o pipizinho de quase todo mundo e agora diz Páscoa de novo. Aquele tempo eles viviam debaixo da lei, era assim que tinha que ser. Era o selo, era o penhor.
Hoje, pela fé, somos circundados no coração, segundo o apóstolo Paulo. Graças a Deus. Vamos voltar lá. Agora eu vou celebrar a Páscoa. E mais uma vez Deus diz: nós vamos vencer tudo que tem pela frente. E amados irmãos, cá entre nós, não é nada fácil andar com Deus. Gilgal, lugar do acampamento. Páscoa, circuncisão. E agora, notícia boa. Acabou o maná. Agora esse é o momento. As crianças acordaram no dia seguinte, em Gilgal, acampamento, está todo mundo feliz porque saíram do Jordão, e Deus fez aquele milagre, e etc, e está aquela felicidade. A mãe já saiu logo cedo e diz assim: meu filho vai lá buscar maná. Ele voltou com as mãos vazias e disse assim: mãe, não tem maná. Mas como pode? Durante 40 anos, Deus mandou todo dia, acabou. E agora Deus diz: vocês passaram esse Jordão, agora vocês vão comer do fruto desta terra, e fruto dessa terra vai ser suficiente para você e para a sua descendência, aproveite tudo. Aí eu fico imaginando que o menininho da minha história disse assim: mãe, eu não falei que a gente tinha que ter pego um peixe? Porque, irmãos, tem peixe na nossa vida que demora muito tempo para chegar. Tem. Só eu sei. Tem muito tempo que demora para chegar. Na nossa equipe pastoral mais ainda. Tem um tal de tambaqui que até hoje não chegou. A gente continua esperando. Vai chegar, irmã? Glória a Deus, eu espero. Eu estou aqui, e agora eu estou passando uma prova física, mas agora Deus está dizendo que a terra onde eu pisei, como Ele prometeu, emana leite e mel. É uma terra pródiga em tudo que eu preciso. Eu já estou liberado da minha dieta. Irmãos, depois de tantos anos comendo maná, irmãos, eu não vi a hora de comer outra coisa. Porque só de ler a Bíblia eu já estou meio cansado. Nunca comi maná, não é? Mas já estaria cansado. Agora o tempo é outro. Lembre o seguinte: quando Deus faz mudanças, a gente continua comendo maná. Quando Deus faz uma transição, eu vou comer do fruto da terra que Deus me dá. Talvez esteja faltando tanta coisa na sua vida, mas o que você precisa entender é que Deus já começou há tempo uma transição, e até você não entender a transição, Deus não te dá o fruto. Obedeça a Deus. Deus manda olhar para trás, Deus manda olhar a posição dele, e em último lugar Deus diz: creia nas instruções que eu passo para o meu povo. Irmãos, o que Deus diz na palavra dele vai se cumprir na tua vida, irmãos. Eu tenho que obedecer essa palavra. Tenho que obedecer essa palavra. Irmãos, quem mais vai enfrentar batalha de verdade, vai ser um homem chamado Josué. Pelo que a gente pode contar, ele enfrentou 34 batalhas na vida dele. Mas Jericó não foi batalha. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. E lembre-se disso, querida igreja, é importante nós entendermos esta verdade. Quando Deus, como vamos aprender hoje à noite, quando Ele dá todas as instruções de como a terra tinha que ser cercada, como aquela cidade tinha que ser cercada, a gente tem que seguir as instruções de Deus. Muitas vezes a gente quer adaptar o que Deus está falando. Senhor, os tempos mudaram, nós estamos num mundo pós-moderno, a tua palavra não funciona como funcionava antes. Então eu vou dar uma adaptada aqui, porque eu quero dar uma ajuda para o Espírito Santo de Deus. Eu quero ser por alguns momentos apenas a quarta pessoa da Trindade, depois eu volto a ser humano. Eu vou dar uma mãozinha para o Senhor,
vou adaptar a tua palavra e depois a gente volta à realidade. Não tem essa possibilidade, irmãos. Siga estritamente as instruções que Deus está dando. Os versículos 5, 14 a 17 diz, siga ao pé da letra isso tudo. E aí eu quero concluir dizendo que, muitas vezes, o que falta para nós é a coragem do primeiro passo a seguir a Deus. Esse é o grande desafio nosso. Dá o primeiro passo. Quando damos o primeiro passo pela fé, o restante vem, pode ter certeza que vem. Dias atrás, um novo convertido perguntou, e agora, pastor? Eu falei, fique tranquilo. O Espírito de Deus habita em você, certo? Ele falou, certo. Ele vai te passar as instruções. Não queira andar na frente dele, não queira andar atrás dele. Ande com Deus. O crescimento é assim. A conversão é momentânea e instantânea. A santificação é um processo lindo de Deus. Deixe Deus te santificar. Deixe Deus te santificar. E um dia você vai ser glorificado. Fique no seu lugar. Mas todo mundo quer ir rápido demais. Parece que Deus não é meio forno de micro-ondas, não. Só quando Ele quer. Ele é fogão tradicional. Tem que levedar a massa, tem que deixar crescer, tem que pôr no forno para fazer o bolo do piquenique da igreja, da Icamp. Não é assim tão rápido. Agora, quando eu passo pelo Jordão, eu me lembro de coisas importantes. Tem pessoas no mundo que se parecem com o Rio Jordão. Pega a água de um ponto, passa por toda a terra, floresce, irriga, abençoa e desemboca no mar. Essa é a trajetória do Rio Jordão. Agora tem muita gente que é mais parecido com o Mar Morto. Retém tudo. É egoísta. Tudo retém para si. Tudo quer ser para si. Vive abraçado consigo mesmo. É eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu. A gente encontra peixe no Mar Morto. A gente encontra vida no Mar Morto. Eu prefiro ser como o Rio Jordão, que começa num veiozinho de água tão pequenininho, um filetinho, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e um dia teve até que parar, porque o Senhor dos Senhores disse, pare, eu ordeno, porque o meu povo precisa passar a pé enxuto esse Jordão, para testemunho de todas as gerações daqueles que haverão de crer no meu nome, incluindo o povo que vai estar lá em 2019, final de novembro de 2019, lá na Igreja Boas Novas, é para eles que eu estou escrevendo. E assim que o povo passou, Deus disse, Jordão, que começou como um fiozinho, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, abençoe o mundo inteiro onde você está. E ele continua fluindo na mesma direção. Respeitado. Países se acotovelam ao grande rio, o Jordão de Deus, onde Deus fez grandes milagres, mas Deus ali fez a maior transição da história da humanidade. É o momento em que seu povo sai da escravidão e vai se tornar um povo livre sobre a face da terra. Jordão é sinônimo de libertação total, circuncisão, pacto novo com Deus, Gilgal de Deus. Sabe o que significa a palavra Gilgal? Se esqueceu o que ficou para trás. Um jeitinho brasileiro de falar. Esqueceu o que ficou para trás. A palavra Gilgal é grande, não é? Mas Gilgal significa, eu não vou me recordar do que ficou para trás,
porque eu vou colocar os meus olhos em Deus e olhar para frente. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Oh, irmãos, atravesse o Jordão da sua vida. Talvez marcas, tristezas tenham ficado no teu passado. Passe o Jordão. Fique de olho naquilo que Deus está fazendo, porque dali vem as instruções que a gente precisa para a nossa vida. Esse é um novo tempo. É um novo tempo. Talvez alguém diga: mas pastor, tem gigantes naquela terra. Não importa, meu Deus é maior. Pastor, tem cidades fortificadas ali. Uma palavra de Deus destrói todas as muralhas. Basta crermos nesse Deus maravilhoso. Mas o mais gostoso de tudo é que Deus está dizendo, quando chega em Gilgal, o que ficou para trás ficou, agora vamos olhar para frente, e da mesma forma que eu fui com seus antepassados, eu serei com vocês para sempre. Da mesma forma que eu fui com meu povo ao longo desses anos, eu serei com esta geração que hoje povoa Boas Novas. Não importa a idade que você tenha, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Por favor, adolescentes e jovens, não temam pelo seu futuro. Não temam. Obedeça a Deus e você vai ver a glória do Senhor sobre a sua vida. Pode ter certeza que eu estou dizendo. Não porque eu esteja dizendo, mas porque a palavra de Deus enseja esse sentimento. Obedeça a Deus e deixe todas as consequências nas mãos de Deus. Mas eu tenho que entender o que significa uma mudança e o que significa uma transição. Transição na nossa vida pode derrotar um ser humano para sempre. Mas muitas vezes uma transição vai tornar um homem novo na presença de Deus, com propósitos novos para a glória de Deus. E é óbvio, os muros precisam cair, mas quem vai derrubar os muros é o nosso Deus. E já para antecipar hoje à noite, só para você ir pensando nisso tudo, para a gente voltar daqui a pouco. Todas as cidades onde houve uma batalha e o povo destruiu a cidade, Deus mandava trocar o nome da cidade. Só existe uma cidade que tem o mesmo nome até hoje. Seu nome, Jericó. Esta foi a única cidade que Deus não pediu para trocar o nome. Porque na vida de cada judeu, Israel de Deus, na vida de cada um de nós cristãos, um novo Israel de Deus, tem que existir um marco na nossa vida. E nem sempre os marcos são construtivos, às vezes são destrutivos, são de lutas. Mas eles têm que ser erguidos para que um dia lá na frente possamos contar aos nossos filhos e aos nossos descendentes. Este foi o meu Jericó. E eu quero convidar esse povo abençoado de Boas Novas para a gente voltar hoje à noite, para quem sabe lá no íntimo do seu coração você dizer de novo: vem com Josué lutar em Jericó. Vocês se lembram da canção? Como que é? Devagar, que o Senhor
cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Ah, eu tô vendo. Eu tô vendo que muitos de vocês cabularam a escola dominical, viu? É isso mesmo. Povo de Deus, tem que haver um Jericó na sua vida, um divisor de água. Há pessoas que dizem para mim assim: pastor, quando nasceu o meu filho, esse foi o meu Jericó. Mas sabe o que eu mais descubro na minha vida como pastor? Que sempre no momento da perda, quando tudo parece destruído, é que alguns homens de Deus se levantam e dizem: este é meu Jericó. E parece que a semelhança do que Deus fez com Jó, Deus restitui tudo aquilo que lhe foi tomado, porque o Senhor teu Deus é contigo. Jericó é lugar da gente exuberantemente dizer: é Deus quem fez, é Deus quem realizou. Não fui eu e nunca será, porque nunca será por força, nem por violência, mas será pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus faz, fazendo de pessoas derrotadas verdadeiros vencedores. Jericó, Jericó na nossa vida. E é por isso que eu digo sempre a cada cristão: onde você caiu, erga a tua cabeça, se levante onde você caiu, não se envergonhe, levante onde você caiu. O maligno quer que a gente fuja. Deus diz: eu não troco o nome do teu Jericó. Apanhe as pedras, erga um monturo na minha presença, e todas as vezes que você me invocar, eu estarei presente na sua vida, porque eu sou o Senhor teu Deus. E se você quiser ir com a gente para Jericó, para a gente cantar lá naquele restaurante, vem com Josué lutar em Jericó, se prepara, última semana de janeiro, tá bom? Última semana de janeiro de 2021, tem que guardar dinheiro. E a gente vai comer naquele restaurante em Jericó. O Metre viveu na 25 de março. Vai colocar nas combuquinhas claras as comidas que você pode comer e não tem muita pimenta. Nas combuquinhas escuras, as mais apimentadas e condimentadas. A gente vai subir lá na parte superior do restaurante e vamos cantar. Vem com Josué lutar em Jericó. E por que eu choro? Bem do lado da cidade de Jericó tem um kibutz. E quando você chega naquele kibutz, você vê o exército de Israel guardando a fronteira do sul. As montanhas vigiadas dia e noite com mísseis antiaéreos. O exército de Israel de prontidão até os dias de hoje. Porque Jericó continua sendo estratégico para Deus, para o povo de Israel e para o mundo até os nossos dias. Deus não mudou um nome, porque só um dia lá na frente, Deus vai mudar o nome daquela cidade. Haverá um novo nome para ela. Até hoje, é lugar de batalha. Eu confesso, nada é fácil na minha vida, é na sua.
batalha será sempre intensa, mas não vamos nos preocupar, porque a batalha de quem? A batalha do Senhor.